Boa noite, a paz, irmãos, tudo bem? Espero não falar muito baixo hoje. Nós vamos começar o nosso momento aqui. Vão se preparando, pegando as suas Bíblias. É mais fácil acompanhar na Bíblia. Hoje a gente tem bastante texto aqui para ler. Nós vamos começar com a nossa lista de oração. Você que tem novidade do pedido, que você já fez, teve alguma alteração, nos comunique para a gente alterar a nossa lista. Se você já foi abençoado, já foi curado, nos informe também. Se você tem um pedido novo para fazer, também coloque aí no Face, no Instagram. Durante a semana, as mensagens todas são colocadas no YouTube da igreja, a Igreja Cristã Brasa Viva. Você pode estar indo lá, vendo as outras mensagens, curtindo, compartilhando os vídeos, as mensagens, levando esperança para quem precisa, compartilhando, se inscrevendo, ajudando aí o nosso canal para estar divulgando a mensagem de esperança do nosso Senhor Jesus Cristo para outras pessoas, amém? Vamos dar início então com a oração. Pai, obrigado por este momento, obrigado por este dia, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua proteção sobre cada um de nós, sobre a minha vida, a minha família. Pai, que o Senhor venha com poder, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, que tem plena liberdade, Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor veio fazer nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos mais uma vez as nossas vidas nas Suas mãos, os nossos planos e projetos, que sejam todos, ó Pai, dedicados ao Senhor, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor coloque a Tua vontade no nosso coração para que a gente faça aquilo que o Senhor deseja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue cuidando do José, do pai da Laís, da família dela, dos seus irmãos, a saúde do Alessandro que está com Covid, pela recuperação da Laís, nós te agradecemos, ó Pai. Continuamos te pedindo, Senhor, pela proteção da vida da dona Hilda, que é a minha mãe. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide dela, Pai, que o Senhor fortaleça a tia Helena, a família dela, leve salvação, ó Pai, libertação em nome de Jesus. Nós pedimos pela saúde do Éder e da Marcela, a vida espiritual também, que o Senhor os fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a Laís, o seu trabalho, também a saúde, a vida espiritual, a família dela, seu filho, que o Senhor os abençoe. A Yara também e as suas filhas, que o Senhor dê saúde para elas, ó Pai, e abençoe, Senhor, a vida espiritual de cada uma delas, que elas voltem para os seus caminhos. Pai, te peço também pela Elaine, a saúde dela, que o Senhor abençoe também a Carla, a Éder e a Ana Júlia, a saúde, a vida espiritual. Abençoe, ó Pai, a dona Teruco, fortaleça a vida espiritual dela, Senhor, e dê saúde para ela, Pai, cura o corpo dela, Pai, em nome de Jesus. Também te pedimos pela Eliane, Senhor, a saúde mental, espiritual, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe também o Ailton e a Luana, ó Pai, abençoe eles na vida espiritual. Pelo irmão Washington, a saúde também, a vida espiritual. Pela Cleusa e Kelly, pela também a saúde e vida espiritual. Da Natália Hernandes, vida espiritual também. Que o Senhor abençoe também o Vinícius com a saúde, a Carmen também com saúde, a Virgínia, o Vladimir e a Ana Clara também em saúde e vida espiritual. Que o Senhor abençoe também o Mota, a esposa Elaine, os seus filhos, Júlia e Eduardo. O juiz Paulo também, que o Senhor abençoe com saúde pela Covid, ó Pai, que ele seja curado em nome de Jesus. Abençoe Charlene também, Senhor, que pede oração pela Salete, que o Senhor abençoe a Salete, ó Pai, em nome de Jesus. Entregamos mais uma vez todas essas pessoas nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja, que o Senhor as cure, Senhor Deus, que o Senhor as fortaleça, ó Pai, na Tua palavra, no Teu caminho, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Aqueles que já se prepararam, já pegaram suas Bíblias, vamos ler bastante coisa hoje. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler esse texto na linguagem de hoje, mesmo de óculos. Vou tentar ler direito. Os irmãos me perdoem se eu errar alguma palavra, que eu preciso melhorar aqui para enxergar. Vamos lá. O dia do Senhor, né? O dia do Senhor chegará. Isso é um fato. Amém?
E aqui Pedro diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, tá? A partir do verso 1. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho de vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era, desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Nós temos aqui Pedro falando, né, do dia do Senhor, né? Muitas pessoas acham que estão vivendo as suas vidas fazendo o que querem da vida e esquecem dessa palavra. Outras nem acreditam na palavra, não acreditam na verdade, não acreditam no Senhor Jesus, não acreditam nada, somente no que elas querem. E aqui Pedro fala que Deus é o mesmo Deus que criou a água, né? Ele é o mesmo Deus que colocou água na terra e é o mesmo Deus que destruiu a terra com a água, né? E tudo está debaixo da ordem dele. E na ordem dele as coisas estão do jeito que estão hoje. A água está no seu lugar, né? Não como esteve no dilúvio. O dilúvio passou. E ele está falando aqui que agora vai vir o fogo, né? Que depois da água vem o fogo. E tudo será queimado, vai deixar de existir. E a gente sabe disso, né? Porque nós cremos na palavra. E na palavra diz isso. Então, uma vez veio o fim pelas águas. Agora a gente vai olhar lá em Gênesis 6, a partir do verso 5. Vamos ver aqui. Agora é a outra versão. Vou pegar a versão NVI. A Bíblia é grande porque a letra é grande e aí é melhor para enxergar. Gênesis 6, no verso 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O Senhor não simplesmente destruiu a terra porque Ele quis. Eu criei a terra, agora não gosto mais dela e vou acabar com tudo. Não, o Senhor, Ele viu que a maldade estava aumentando no coração do homem, né? Assim como em Pedro a gente leu, cada um vive para os seus próprios interesses, né? Faz o que quer, tanto bem quanto mal, não é? Então o Senhor, Ele viu a inclinação do coração do homem e não era boa, nada boa. O que eles faziam não era bom, né? Aí Deus disse a Noé, Deus disse aqui primeiramente, Ele só disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei.
os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outra versão diz que o Senhor achou graça em Noé. E daí Deus escolheu Noé para que a família dele e ele não fossem destruídos. Então, de toda a humanidade, Deus achou graça em Noé. Graças a Deus que ele achou graça em pelo menos uma pessoa, não é? Então, a humanidade ela tinha se corrompido. A conduta dela estava horrível. E o Senhor fez desaparecer tudo. Agora em Gênesis 19, vamos lá, Gênesis 19. Então, algumas vezes aconteceram vários fatos, né? Durante a Bíblia toda, se a gente for prestar atenção, a humanidade sempre estava fazendo, os homens ou certa tribo, o certo povo, sempre estava fazendo o que desagradava ao Senhor. E o Senhor vinha e orientava, eles não mudavam. Aí o Senhor mandava a ordem pelo profeta, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, se o povo não se arrepender. Então, durante toda a Bíblia, o coração do homem é um coração duro, é um coração ruim. Por isso que nós precisamos do Senhor, precisamos buscar o Senhor, para nós mudarmos a nossa conduta. Amém? Então, em Gênesis 19, vai falar também de outra história conhecida, a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 18, Abraão, vou voltar aqui só um pouquinho. Abraão, ele é visitado. Então, ele é visitado, né, por homens, e esses homens estão lá com Abraão. E aí eles olham para Sodoma e Gomorra, já estão para ir embora, resumindo bem aqui, já estão indo para ir embora, e eles olham na direção de Sodoma e Gomorra, né? Então, e aí eles vão destruir aquela cidade. E aí Abraão já começa a questionar, né? Mas se houver 50 justos, isso vai destruir os justos e os injustos? Aí não tem 50 justos. Aí ele vai diminuindo. Imaginem dois povos, né? Duas cidades, Sodoma e Gomorra. Não tem 50 pessoas justas. Aí ele vai lá para 10, no final do 18, né? Do capítulo 18. Ele fala para 10, de 10, né? Cadê aqui, ó? No versículo 32, eu vou ler aqui, ó. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados, justos, ele quer dizer, né? E aí o Senhor respondeu, por amor aos 10 não destruirei. Então, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Aí lá no capítulo 19, né? Os anjos, eles chegaram a Sodoma e Gomorra. E aí eles encontraram Ló à porta da cidade. Aí Ló insistiu e eles foram para a casa de Ló. Aí o povo bateu na casa de Ló, querendo pegar esses homens, né? Depois você lê o texto aqui, querer fazer perversidade com esses homens. Aí Ló fala, não faça mal para eles, te dou minhas filhas virgens. Pior ainda, nem sei o que é pior. Bom, aí, resumindo aqui, lá no versículo 13, os dois homens, eles estão com Ló, e aí eles falam para Ló se tem mais alguém da cidade, algum parente, né, para eles levarem Ló e os parentes da cidade. Aí Ló fala que tem os genros dele, e só que os genros não acreditam, acham que é brincadeira, né, que ele tá falando que é para sair da cidade porque a cidade vai ser destruída. Aí chegamos aqui no capítulo, no versículo 13, né? Porque estamos para destruir este lugar. Os homens estão falando para Ló. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Aí fala que Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estava brincando. E no verso 15,
Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Os anjos insistiam com Ló. Aí lá no verso 16, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Veja, o Senhor ia destruir o mundo e achou graça em Noé. E o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor teve misericórdia deles. Veja a diferença. Ló, ele hesitou. Eles insistiram com Ló para sair da cidade. Depressa, vai depressa, vamos embora daqui logo, senão vocês vão morrer também. E Ló ainda tá visitando ir embora. E aí eles agarraram Ló pela mão, e a mulher e as filhas, vão embora daqui agora. E agarraram a mão deles e puxaram eles para sair da cidade, senão eles iam morrer também. E o Senhor teve misericórdia deles. Veja a diferença, né? Quando o Senhor olha, o Senhor acha graça em um, e aí o Senhor vai e olha para o outro, ele tem misericórdia do outro, né? O povo aqui também estava você lê depois o capítulo todo e você vai ver a perversidade desse povo de Sodoma e Gomorra, e porque o Senhor ia destruir eles. Aí lá no versículo 24, no versículo 24 do mesmo capítulo de Gênesis 19, diz assim: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a sua planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. A mulher de Ló depois vira sal. É essa história que conta, né? Mas não é isso que a gente vai entrar agora na questão. O Senhor, diz a palavra, o próprio Senhor, ele fez chover do céu fogo e enxofre. Eu estava vendo esses dias numa reportagem, o repórter ele estava numa ilha, não lembro o lugar, mas só pesquisar que você vai achar um monte de ilha aí com vulcão. E o vulcão, ele estava sempre em constante fumaça, saindo muita fumaça desse vulcão. Era uma cratera enorme. E ele e o câmera, eles não conseguiram ficar muito tempo nesse lugar, porque mesmo com máscara, todos os equipamentos necessários de segurança que eles estavam, óculos, tudo, né? Eles não estavam aguentando o cheiro de enxofre, né? E a gente sabe que o vulcão, quando ele entra em erupção, ele sai destruindo tudo. Tudo que ele passa, ele vai queimando, vai derretendo tudo. Então você imagine como se fosse um vulcão, né? De cabeça para baixo, sobre Sodoma e Gomorra, né? Aquele cheiro insuportável. Só o cheiro de enxofre, o homem já não estava aguentando. Imagine bolas do céu e enxofre, né? Bolas de fogo, no caso, né? Aqui não fala de bola, fala fogo, né? Mas a gente imagina quando o fogo está caindo, ele cai em forma de bola, né? Mas a Bíblia fala fogo. E você imagina o fogo do jeito que você quiser. O que Deus está falando? Que Ele mesmo fez questão de derrubar fogo do céu e enxofre sobre aquele povo perverso, malvado. E o Senhor destruiu tudo. E teve misericórdia de Ló, né? Aí destruiu todas as coisas. Em Sofonias também nós temos lá, não só em Sofonias, mas várias passagens da Bíblia, nós encontramos que Deus vai castigar as cidades por causa da perversidade do homem, por causa de idolatria, por causa de várias situações que o homem se desvia de Deus, e aí ele vai para qualquer lugar, menos a presença de Deus. Quando ele se desvia de Deus, ele vai fazer coisas horríveis. E aí o Senhor
vai lá e quer destruir a cidade, né? Em Sofonias também ele fala sobre o dia do Senhor, sobre o castigo de algumas cidades, né? Agora nós vamos voltar lá em Pedro, porque em Pedro ele fala que os homens são dominados por suas próprias paixões, os zombadores. Eles esqueceram que iam vir o fim, que eles seriam julgados, e eles achavam que estava demorando muito, que nem viria mais o fim, então estavam fazendo o que eles queriam, mas o fim virá, como nós já dissemos aqui no começo. A terra e tudo que existe nela vai sumir, né? E em Mateus, Jesus fala muito sobre isso, em Mateus também. Mateus 24, você que está com a sua Bíblia, dá tempo de pegar ainda se você não pegou. Mateus 24. Mateus é o capítulo 24, então espero que você, como estamos lendo a palavra do Senhor, você tenha paciência, porque precisamos ter essa virtude, a paciência. Filha, depois põe o reloginho pra mim, pra eu ver o horário. Apesar que não vai demorar, eu acho, né? A mamãe sempre fala rapidinho. Estou tranquila quanto ao horário, não tem problema, né? Vai dar tudo certo. Mateus 24. Eu acho interessante a leitura do capítulo todo. Nós temos tempo, então podemos ler o capítulo todo. Então peço que você acompanhe com atenção, porque é a palavra do Senhor, afinal de contas. Amém? Mateus 24 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos, aproximando-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e enganarão a muitos. Aliás, eu pulei um pedaço aqui. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas,
para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Você vê que a palavra confirma a própria palavra, né? O Pedro fala, o universo será queimado, a terra e tudo o que existe nela vão sumir, né? E ele está falando aqui, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi aos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel, o sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então vou começar a bater os meus conservos, a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor, ele fala aqui sobre o fim das coisas, o Senhor Jesus, mais detalhado, né? E ele dá várias situações. Nós agora, sabendo disso, o que devemos fazer? E aí, o fim está chegando, e agora o que eu faço? Vou me descabelar, não vou fazer mais nada, vou deitar e esperar chegar, o fim está acabando, e o que a gente faz? Está acabando. As pessoas, se você ver, a humanidade está terrível, está uma maldade, uma perversidade, tudo de ruim está acontecendo. É horrível você ver jornal, isso, você só vê coisas, só coisa ruim. Você só vê coisas assim que não dá vontade de você ver mais nada, porque é uma coisa atrás da outra. E quando a gente acha que uma coisa foi muito, muito ruim, daqui a pouco vem uma notícia pior do que aquela outra que aconteceu. É uma coisa pior que a outra. Então, a humanidade, desde o começo, ela é muito má. Quando a pessoa se aproxima de Deus, ela
Ela vai vendo, o Senhor vai mostrando para ela o que ela precisa melhorar. Quando o Senhor revela o seu amor para nós, a gente fica tão constrangido com o amor de Deus, que é um amor que a gente não merece, que a gente se arrepende do que a gente fez e a gente vai querer fazer. É o quê? É obedecer, é agradar ao Senhor, não é isso? E é isso que precisamos fazer. Nós sabendo disso, que tipo de pessoas precisamos ser? Nossa vida deve ser como? Deixa eu só procurar aqui no texto para você ler no texto. Tá em Pedro aqui, na segunda carta de Pedro, ele fala isso. Eu não anotei, esqueci de anotar o versículo, mas vocês lendo aqui tudo, aqui achei, ó, tá vendo? No segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 11. Sabendo de tudo isso, que vai ser destruído, assim então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Dedicada ao Senhor e não dedicada aos nossos próprios interesses. Quando a gente se dedica ao Senhor, tem outros textos que falam, né, que ele agrada até, ele faz até mimos, né, para pessoa, ele até dá um agrado, ele vai querer dar uma coisa para você que você deseja, se você realmente se dedicar a ele. E se aquela coisa não importar tanto para você, ele vai te dar, porque ele te ama, ele vai achar graça em você, assim como achou em Noé, né? Então, aí ele fala aqui, a vida dedicada a ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então, ele fala aqui que nós devemos ter uma vida agradável a Deus, dedicada a Deus. Fazer o possível. Aí você vai lendo o restante do texto. No próprio texto diz, fazendo o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Tomar cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais, para não caírem de sua posição de firmeza. Como diz um outro texto, quem está de pé, cuidado para que não caia. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Permanecer naquilo que ouvimos, que é a promessa da vida eterna. Lá em 1 João 2,24, eu vou ler aqui da nova, na linguagem de hoje mesmo, 1 João 2,24. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo fica no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos a nós foi a vida eterna. Foi isto, foi a vida eterna que Ele nos prometeu dar. Amém? No verso 18 de 1 João 2, ele vai falar assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas não deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. O Senhor está falando que o fim está próximo, que é para nós
não sermos enganados, nós ficarmos firmes com Ele e Ele estará conosco, firme conosco. E por causa do Espírito Santo derramado sobre nós, porque Jesus derramou o Espírito Santo sobre nós, porque cremos no Senhor Jesus, não seremos enganados porque conhecemos a verdade. Porque vão surgir muitos falsos profetas e Ele nos orienta disso também. Nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Precisamos estar atentos ao engano que este mundo que este mundo traz, né? Ele traz muitos enganos e engana muitas pessoas. Ele fala aqui no verso 22, que é o que a gente está lendo, vamos continuar lendo aqui. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz que é o inimigo de Cristo, ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho, também o Pai, tem o Pai também. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, é outro versículo, não é o mesmo que eu estou lendo, ele está repetindo o que ele já falou. Então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai, e que o próprio Cristo prometeu dar a todos foi a vida eterna. Desculpe, me enganei, eu li o mesmo texto, tá? Não, é outro versículo. Se eu me enganei, os irmãos me perdoem, é só ler o capítulo aqui todo, vocês vão entender, tá bom? Ele fala aqui, no verso 26, eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. A todo momento aparece gente tentando dizer que é Cristo, que é Jesus, faz coisas maravilhosas, né? Ou vão aparecer mais ainda. É para que a gente não seja enganado, o Senhor nos orienta. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito, enquanto o seu Espírito estiver em vocês. Não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade, ele é a palavra, que a palavra se tornou carne, então Jesus é a palavra. E a palavra é a verdade, é Jesus. Jesus é tudo, é a verdade, ele é a palavra. Se a gente tem Jesus, a gente acredita na palavra, a gente entende a verdade, conhece, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus que nos liberta, é Jesus que nos ensina todas as coisas, porque ele derramou o Espírito Santo dele em nós. E essa é a verdade, amém? Para não sermos enganados. O próximo texto, hoje é bastante leitura, que é a própria palavra, é ela que fala, não é? Aqui em 1 João 4, no capítulo 4, ele ensina, o Senhor nos ensina a discernir o Espírito de Deus, se é de Deus ou não. Ele fala assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essa pessoa, para saber se o Espírito que ela tem vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito, vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus, e o que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Amém? Essa aqui é a da linguagem de hoje. Na linguagem da NVI, eu vou ler para vocês, que dá uma mudadinha aqui.
1 João 4. Bom, a versão da palavra só muda algumas palavras, mas é interessante nós sabermos disso, né? Quem nega a respeito de Jesus, nega o Espírito de Deus e não tem o Espírito Santo de Jesus, Espírito Santo de Deus, de Jesus, né? Porque nega. Então, já é um indício para a gente saber se aquele Espírito é ou não o Espírito Santo de Deus, se é um falso profeta ou não. Em Apocalipse 1:3, vou passear mais um pouquinho pela Bíblia. Ele fala aqui: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, como que a gente vai guardar uma palavra, vai guardar aquilo se a gente não conhece? Nós precisamos ler, nós precisamos, a gente fala assim, precisa ler a Bíblia. Sim, precisa ler a Bíblia. Só que mais importante do que apenas ler a Bíblia, porque tem gente que lê a Bíblia como se fosse uma coisa mecânica, um livro da escola que tem que ler para tirar nota. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, a gente vai buscar o relacionamento com Deus, falando com Ele, orando e conhecendo Ele. A gente conhece Ele ouvindo a palavra, lendo a palavra, porque a palavra é a verdade e a gente vai conhecer a verdade e a gente vai ter esse relacionamento com Deus a partir do momento que a gente ter a leitura da palavra e guardar a palavra no nosso coração e obedecer também os mandamentos do Senhor. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sente o amor do Senhor e, como eu já disse, a gente se constrange pelo conhecimento desse amor dele por nós, que a gente sente a paz, o amor, aí a gente vai ter prazer em obedecer ao Senhor. É difícil obedecer muitas vezes, porque às vezes o Senhor pede coisas para nós, são coisas que doem na nossa alma, coisas que vão contra os nossos desejos. E aí o Senhor, ele fala, onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. O seu tesouro está onde? Está comigo? Então você vai obedecer, porque o que eu tenho para você é melhor, né? Porque nós precisamos ter isso, guardar isso, porque o fim está próximo. Então nós precisamos estar unidos com Deus, nós precisamos estar próximos do Senhor, porque o dia ele vem e quando ele vier, nós estaremos firmes na rocha, que é Jesus. Nós estaremos com Ele. Não vai ter medo, porque nós estaremos com Ele. Se não estivermos com Ele, aí vai ter pavor, vai ser medo, vai ser gritaria, correria, vai ser um desespero só. Por isso que precisamos estar com o Senhor. E nós, por isso que Ele vem e nos fala, para ouvir e guardar o que está escrito, porque está próximo o fim. Por quê? Porque é para a gente estar justamente assim, não ficar desesperado, para a gente ter paz, sabendo que a gente tem a vida eterna, que tem um novo céu, tem uma nova terra. Não tem choro, não vai ter dor, porque as coisas velhas já se passaram, que tudo se fez novo, como a própria palavra fala, amém? E lá em Apocalipse 22 também, lá no finalzinho, ele vai falar, felizes os que lavam suas vestes, né? Aquele que quer beber de graça, beba, vem e beba da água da vida, né? Tá lá nos últimos versos lá do capítulo 22. Ele fala que ele vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
ele é feliz porque ele vai guardar a palavra do Senhor. E ele vai ficar feliz por quê? Ele vai ser feliz por quê? Porque ele sabe a promessa que está vindo, da vida eterna, do céu. Ele sabe. Então, ele vai ser feliz. E ele vai esperar por essas coisas. Assim como a gente lê um outro texto, se não me engano, em Pedro, que fala: e esperai pela vinda do Senhor. E orai para que venha logo, para que não demore. Né? Só que o Senhor, ele tem o tempo dele. Tem pessoas ainda que precisam conhecê-lo. Por isso que ele ainda não veio. Porque por amor a essa pessoa, a várias pessoas, por isso que ele ainda não veio. Então vamos cuidar para não sermos enganados. Vamos procurar e buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque ele ainda está entre nós, ainda podemos encontrá-lo. Você ainda pode encontrar o Senhor se você procurar, se você buscar, se você bater, procurar de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você vai encontrar o Senhor. Porque ele quer ser achado por você. Você que não conhece Jesus, ele quer ser achado por você. Ele quer que você encontre ele. E ele já deu várias situações para que você o conheça. Ele criou todas as coisas. Para tudo que você olhar, para uma árvore, para o céu, para o sol, para a chuva, para a nuvem, ele criou essas coisas com a boca dele. Já não pode dizer que não conhece Deus, porque Deus é o Criador. Ele que fez. Então isso você já sabe. O Senhor, ele criou todas as coisas. E ele criou... eu queria falar outra coisa aqui. Que eu não anotei aqui. Mas também tá na palavra do Senhor. As pessoas às vezes... A gente mesmo às vezes fala assim: nossa, mas por que tanta maldade? Por que fazem isso? Nossa, mas Deus não vai fazer nada, Deus não faz nada, e ele tá vendo acontecer isso, e ele não faz nada, e ele tem que fazer alguma coisa, porque tá desse jeito, porque tá daquele jeito. A humanidade, ela é muito malvada, perversa, fazendo atrocidades, não é? E nós temos aqui na palavra, a palavra fala de Deus, fala dos filhos de Deus, e fala dos filhos do diabo. Quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Os filhos de Deus, eles não devem fazer coisas que vão contra a natureza de Deus. Eles não devem fazer coisas contra o outro ser humano. Porque a palavra fala para ter amor uns pelos outros. Né? Amar o outro, amar a Deus e amar o outro. Né? E temos aqui uma explicação, né? Só estou tentando achar onde está aqui. A explicação são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui, achei. 1 João 3, vou ler aqui a partir do verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é a semente de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vai falar aqui de Caim. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Aí você lê depois todo o capítulo, é muito interessante. Tá? Então nós sabemos porque tanta atrocidade uns contra os outros.
porque não são filhos de Deus. Porque nós acreditamos na palavra, a palavra está escrito isso. Um assassino não pode ser filho de Deus. Ele pode se arrepender depois e se tornar um filho de Deus. Mas no momento que ele assassinou a pessoa ali, aquele momento ele não é filho de Deus. Ele pode ser filho de Deus depois. Entendeu? É o que a palavra está falando para nós. Então nós devemos guardar o nosso coração obedecendo ao Senhor. Tá quase acabando o tempo aqui, né? Ainda faltam 10 minutinhos. Entrou mais algum pedido, filha? Nenhum pedido. Bom, durante a semana vocês podem enviar seus pedidos aí pelos canais, Facebook, Instagram, tá bom? Quero só finalizar dizendo uma coisa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Feliz a nação cujo Deus tem o Senhor. Se você pesquisar a palavra Senhor, Senhor, ele diz lá no dicionário, é simples de achar, qualquer um pode procurar. Senhor é aquele que exerce poder, dominação e influência. Senhor quer dizer que é proprietário, dono, é soberano, é o chefe. Se o Senhor já é o Senhor da nossa vida, glória a Deus, que o Senhor Jesus seja o Senhor da nossa nação, que nós declaremos todos os dias, o Senhor Jesus é o Senhor do nosso país, para que o nosso país seja uma nação feliz, como diz a palavra. Amém, irmãos? Então, esse finalzinho aqui é só um a mais que eu quero dizer para os irmãos, e alguns talvez entendam por que eu estou falando exatamente desse pedacinho. Porque o Senhor, que Ele seja, o Senhor Jesus, que Ele seja o dominador, o influenciador, o proprietário, o dono, o soberano, o chefe da nossa nação. Porque se Ele for tudo isso na nossa nação, a nossa nação vai ser feliz. É o que a palavra dele está nos dizendo. Amém, irmãos? Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós. E que, se nós somos seres humanos, nós pecamos, mas que nós possamos nos arrepender, que nós podemos ser perdoados pelo sangue de Jesus, mas nós não podemos viver pecando, sempre ali a mesma coisa. Nós precisamos buscar ser transformados, transformar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos para mudar as nossas atitudes, para estarmos sempre unidos com Deus e Ele conosco. Amém? Não vamos nos esquecer disso, porque o dia virá e nós precisamos estar em paz com Deus, precisamos estar unidos com Deus, precisamos buscar o Senhor, precisamos buscar o relacionamento com o Senhor, para que nós estejamos apegados a Ele, para que Ele ache graça em nós. Ele tem misericórdia de nós, sim, mas que Ele ache graça em nós também. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem graça e tem misericórdia também com cada um de nós. Que o Senhor coloque dentro de nós o Espírito, Senhor, de quebrantamento, de arrependimento, para que possamos nos arrepender, para que possamos ser quebrantados, mudados das nossas atitudes, nossos pensamentos, que em nome de Jesus possamos estar limpos, livres, sem mancha, sem mácula diante do Senhor, para que a gente possa estar mais próximos do Senhor, mais unidos com o Senhor e o Senhor conosco, para que quando o dia vier nós estaremos felizes, porque lavamos não somente as nossas vestes no sangue do Cordeiro, mas estamos com o coração limpo diante do Senhor, porque somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo que nos deu o poder de sermos feitos filhos do Senhor, do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde o nosso coração, a nossa mente, guarde as nossas famílias, as nossas casas, em nome de Jesus. Que coloquemos todos os dias a armadura do Espírito Santo de Deus contra todos os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação, ó Pai.
que é da salvação, mas também que protege a nossa mente, Senhor Deus, e também contra os enganos, Senhor Deus, deste mundo, ó Pai, contra as influências, Senhor Deus, malignas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a conseguirmos, ó Pai, a não somente te buscar, Senhor Deus, mas que a gente consiga vencer, Senhor Deus, aquelas coisas que ainda não conseguimos, ó Pai. Que ainda faltam detalhes para ser resolvidos, para sermos totalmente libertos de determinadas coisas. Mas que o Senhor nos dê, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, conhecimento, ó Pai, e o entendimento sobre essas coisas, para que a gente seja liberto pela Tua Palavra, pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai. E que o dia vai chegar, Senhor, e que nós nos encontraremos com o Senhor, ó Pai. Que a gente esteja preparado e que a gente esteja, Senhor, livre deste mundo, Senhor Deus, que nós não estejamos presos a nada neste mundo, ó Pai, para que a gente seja livre, Senhor Deus, para ir com o Senhor, ó Pai, ir para esse novo céu, essa nova terra, ó Pai, que muitos julgam que não vão chegar, mas a Tua palavra diz que está próxima, já está na época que foi escrita, quanto mais agora, com tanta perversidade e maldade deste mundo, ó Pai, que está aumentando a cada dia mais. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, também das pessoas que estão sofrendo, Pai, porque ainda não tem o Senhor, ó Pai, estão sofrendo, Senhor Deus, por causa de maldade de filhos do diabo, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia delas, assim como o Senhor teve de Ló, Pai. Que o Senhor as pegue pela mão, Pai, e que o Senhor a força, Pai, arranque elas, Senhor Deus, dessas maldades, ó Pai, porque eu sei que o Senhor tem um plano na vida de algumas delas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor assim nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus. Como o próprio Senhor Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre do mal. Em nome de Jesus, conforme a Tua oração, Senhor Jesus, por nós. Aqui, antes de nascermos, o Senhor orou por nós. Que assim seja. Livra-nos do mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.